O mundo quase mergulhou no desespero e na desgraça. O que foi a crise dos mísseis cubanos? Quando foi a última vez que o mundo experimentou um conflito nuclear? Vou contar um pequeno resumo sobre a história de Cuba e Estados Unidos para a gente se localizar melhor no assunto. Cuba é um pequeno país da América Central que foi descoberto em 1492 por Cristóvão Colombo, descoberto bem entre aspas porque ele já existia, durante a expansão marítima espanhola. Os interesses dos espanhóis eram semelhantes aos dos portugueses, tanto em busca de novas terras como de recursos. O primeiro nome de Cuba foi Joana, uma homenagem a Joana de Castela, filha do então rei Fernando II da Espanha. Em Cuba, escravizaram e quase exterminaram toda a população indígena com trabalho forçado para produzir açúcar e tabaco, o que era muito lucrativo. Queriam também ter o monopólio comercial, que foi um dos principais motivos de tudo o que aconteceu antes da independência. E então eles começaram a trazer escravos africanos. Cuba cresceu cada vez mais até o ponto em que os espanhóis precisavam de uma estrutura comercial. O desenvolvimento social inevitavelmente ocorreu e os fazendeiros cubanos começaram a fazer negócio não somente com a Espanha, mas agora com os Estados Unidos. Já no século XVIII, os cubanos começaram a ficar pistolas com a forma como eram tratados e iniciaram pequenas rebeliões. Tentaram conquistar a independência de seu país a todo custo. Apreenderam locais considerados estratégicos pelos espanhóis, que logo começaram a retalhar e a punir inocentes cubanos. Como punição, criaram campos de concentração e mataram milhares de inocentes. Logo, os americanos, sentindo-se encurralados pela possibilidade de perder toda a influência na economia açucareira e no comércio cubano, começam a intervir no conflito, enviando várias tropas e armas para atacar o exército espanhol. Incapaz de enfrentar as tropas americanas, a Espanha entrega o controle de Cuba aos americanos, assinando o Tratado de Paris em 1898. Poucos anos depois, os Estados Unidos e Cuba assinam o Acordo de Platte, em 1903, que essencialmente permitiu que os americanos intervenham em caso de violação da soberania nacional de Cuba. Logo, os americanos, como os conhecemos, nunca dão ajuda de graça. Montaram governos fantoches, apoiaram um período de poder militar que não se importava com o povo e as coisas começaram a dar ruim aí. Sabemos que quando um governo consegue deixar insatisfeita toda uma população, surgem revolucionários e em 1952, revolucionários cubanos liderados por Fidel Castro, derrubaram o governo de Fulgêncio Batista no dia 1º de janeiro de 1959. Logo, o país começou a implementar uma série de reformas. Algumas delas deixaram os Estados Unidos profundamente insatisfeitos, levando ao rompimento das relações entre Cuba e americanos. O novo governo cubano tentou diversificar a economia do país para reduzir a dependência do açúcar e promover a industrialização do país. Ambos falharam. Além disso, o governo cubano promoveu a reforma agrária e nacionalizou a exploração dos recursos, incluindo as indústrias instaladas no país, que eram majoritariamente americanas, que após 150 anos de instalação no país corriam perigo e tentaram utilizar essa emenda de Platte mencionada anteriormente e dando-lhes o direito à intervenção em caso de violação da soberania do Estado cubano. Em 1960, os Estados Unidos começaram a planejar a invasão de Cuba para enfraquecer o governo socialista, e em 1961 tentaram invadir Cuba durante a missão na Baía dos Porcos, realizada por cubanos treinados pela CIA. Eles estavam loucos não só de perder o controle do país, mas da possibilidade de perder o controle do país para a União Soviética. Para enfraquecer ainda mais o governo cubano, baseado no regime socialista, os Estados Unidos começaram a impor sanções a Cuba, como estão fazendo com a Rússia, por conta do conflito contra a Ucrânia. Aproveitando esta oportunidade, os soviéticos, que
viram mísseis na Turquia, perto de seu território, um certo general disse ao presidente soviético Khrushchev: "Por que não fazemos o mesmo com eles, em algum país do mundo que eles dominam?" E logo enviaram a mensagem para Fidel Castro, que, após o ataque, concordou de bom grado, dizendo a seguinte frase: "Se é do interesse da União Soviética e em nome de uma revolução mundial, por que não?" Foi quando os soviéticos começaram a instalar secretamente bases militares e bases de lançamento, transportando tudo por debaixo dos panos para que o mundo não soubesse o que estava acontecendo. Os capitães de todos os navios receberam uma carta que não pôde ser aberta até que todos estivessem embarcados. No caminho para Cuba, aviões e helicópteros americanos tiraram fotos para saber o que estava acontecendo com a carga a bordo do navio. Já as primeiras fotos revelavam aviões, veículos e pequenos barcos de reconhecimento. Chegando a Cuba, os soviéticos deslocaram seus mísseis às 3 da manhã para não serem pegos pelos aviões espiões americanos. E houve até casos em que tiveram que demolir casas nas esquinas para que os mísseis de 30 e 20 metros pudessem fazer uma curva, sem falar nas tropas russas que ficavam apaisando. Um avião espião americano chamado U-2 filma imagens reveladoras que diz para os americanos o que os russos estavam fazendo lá. Eles estavam instalando bases de bombas atômicas muito perto dos Estados Unidos, e isso foi claramente visto como uma declaração de guerra, algo semelhante ao que vemos hoje em um confronto entre Rússia e Ucrânia. A OTAN, como uma organização militar criada por americanos que querem a participação da Ucrânia com o único propósito de ter bases militares com lançadores de mísseis na fronteira de um inimigo em potencial, a Rússia. Os mísseis soviéticos SS-4 tinham um alcance de 3.200 quilômetros. Se lançados de São Cristóbal, em Cuba, atingiriam Washington, Baltimore e todo o sudoeste dos Estados Unidos. Em 16 de outubro de 1962, Arthur Randall vai para a Casa Branca informar o presidente Kennedy da situação, e nesta reunião foi decidido usar ataques balísticos contra as bases de lançadores de mísseis nucleares antes de começarem a operar, mas eles não sabiam que os mísseis já tinham uma base de trabalho e que também tinham mísseis de campo de batalhas capazes de dizimar qualquer exército que atacasse a ilha, sem falar nos submarinos equipados com pelo menos uma bomba atômica na ilha do mar. E estavam à beira de uma guerra nuclear quando, em 22 de outubro de 1962, navios americanos organizam um bloqueio e o governo americano ordena que todos os americanos que vivem em Cuba deixem o país com urgência. E em Havana, Fidel Castro está se preparando para a guerra. Olha que bizarro. Imagine se algum louco, na atenção de ter vários aviões inimigos sobrevoando o perímetro, atira o primeiro míssil nuclear. Por acidente, um desastre aconteceria e mudaria completamente o mundo. O presidente Kennedy fez um discurso em 22 de outubro às 7 horas da noite. O mundo todo agora sabe, e o temor de uma guerra nuclear se espalha como um vírus. No mar, ao redor de Cuba, o presidente Kennedy estava relutando em iniciar uma guerra. E o mais incrível é que poderia ter acontecido por acidente. Imagina que algum dos líderes das embarcações entrasse em pânico e disparasse acidentalmente um míssil nuclear. Começaria uma guerra nuclear não planejada, e isso resultaria na morte instantânea de milhões de pessoas. Alexander Feklizov, um diplomata russo, eu não sei falar, pessoal, o nome desse cara, e um repórter chamado de John Scully, que representava John Kennedy, em uma reunião em um restaurante nos Estados Unidos, propôs os termos para resolver a crise dos mísseis de Cuba. A proposta era a seguinte: os Estados Unidos removem o bloqueio naval e o presidente americano faz uma promessa pública de não retaliação a Cuba. Após isso, Khrushchev escreve uma carta para John Kennedy, muito amigável, mas algum militar de alta patente soviético envia outra mensagem, o que preocupou os americanos, pois parecia que tinha mais de uma pessoa no comando, e isso era aterrorizante. A mensagem pedia a remoção dos mísseis americanos Júpiter da Turquia. Eu acho que dá até para saber quem era, né, pessoal? E uma pergunta veio: quem estava de fato no comando da União Soviética? Em Cuba, um comandante soviético sem autorização
abate um avião americano que novamente violava o espaço aéreo cubano. Como eu falei antes, a qualquer momento alguém podia surtar e disparar o primeiro tiro, e isso era muito tenso. Os Estados Unidos, sabendo que se aquilo se arrastasse mais, iria resultar em uma guerra acidental, propõe que os soviéticos se retirem de Cuba e, em troca, mantém a sua palavra de não retaliação e também que retiraria os mísseis da base militar da OTAN na Turquia, com a única condição de que isso não fosse divulgado pelos soviéticos publicamente, e dá 24 horas aos soviéticos para começarem a desmontar suas estruturas, e a batalha nuclear nunca esteve tão próxima. 28 de outubro, 3 horas da manhã, pela rádio soviética, Khrushchev anuncia que iria retirar os mísseis de Cuba e desmontar as bases militares em Cuba. O presidente Kennedy, que planejava invadir Cuba, adia a invasão e ordena que seja verificado se os soviéticos estão cumprindo a sua palavra, e manda aviões de reconhecimento para verificar se realmente as bases estavam sendo desmontadas. A confiança é tudo. E quando as fotografias chegam para Kennedy, o mundo finalmente pode respirar de novo. Nos meses seguintes, 134 ogivas nucleares são desmontadas e levadas de volta à Rússia. E assim se encerrou o período mais próximo que já tivemos de uma guerra nuclear. O engraçado é que a história ela se repete com outros protagonistas, com outros vilões, mas ela sempre se repete. Agradeço por ter assistido o vídeo até aqui, se inscreve no canal e até a próxima.